Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma. Olha aqui, ó. Meu Deus, cabelo. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Nosso convidado já está na linha e hoje é um dia glorioso, mais uma terça-feira de manhã. E se prepare porque a palavra vai vir com a cartucheira cheia. Jamal Júnior, meu pastor, amigo lá de São Paulo, vai estar com a gente hoje, de Sumaré. Um dos caras que eu mais respeito, admiro, cara legítimo, autêntico, empreendedor, produtor de riqueza. E ele está no meio da estrada aí, vai estar falando com a gente hoje. Mas eu estou muito feliz porque mais uma manhã começou. E você já correu hoje? Já fez seu exercício, sua meditação? Olha que interessante. Meditação é uma dos comportamentos dos primórdios da humanidade. Um dos comportamentos primitivos do homem foi a meditação. O homem, quando tinha pouca gente no mundo, o homem naturalmente ele convivia com mais silêncio, ele convivia com menos movimento. E a partir disso o homem ele foi se perdendo a partir da ocupação, da movimentação. Meditação é uma das coisas mais importantes para a vida humana. A sua mente ela precisa de meditação. A questão é que algumas religiões, algumas práticas de meditação, elas foram corrompidas ao longo da história com novas filosofias. Então, a meditação Zen, a meditação do yoga, ela tem o papel fundamental de esvaziar a mente. Isso mesmo. O objetivo da meditação Zen é a tua tentativa de esvaziar a mente. Já a meditação do cristianismo, o fim é você preencher a sua mente. Então a gente não medita hoje para esvaziar a mente, a gente medita hoje para saber encher a mente. Uma mente que não é esvaziada é uma mente que é impossível você ser novamente cheio. Então nós nos esvaziamos para nos encher. E nessa manhã não vai ser diferente. Eu quero convidar você a você deixar o seu coração aí esvaziando, esvazie o seu coração, porque para você ser cheio é necessário você esvaziar. Cada vez que você esvazia, você está dizendo assim, eu estou pronto para receber algo novo, estou pronto para receber algo que permaneça dentro de mim. E quanto mais você vai absorvendo isso, mais você vai desfrutando disso. Então, nessa manhã você vai transbordar. Abre o teu coração. A Bíblia na Mesa é uma proposta do Evangelho sem agrotóxicos, onde eu convido os meus amigos a pregarem a palavra sem nenhum filtro. Sabe, pastores, não é natural que pastores preguem honestamente. Normalmente eles no conta-gotas, eles vão pregando baseado em quem está ouvindo. E isso torna a pregação hipócrita, porque eu não vou pregar baseado em quem está me ouvindo, eu vou basear naquilo que o Espírito está falando para quem está ouvindo. E às vezes a gente prega a partir da condição que a gente encontra a igreja e não a partir da posição que a gente precisa entender de onde a igreja está assentada. Então hoje o Jamal vai estar com a gente aqui e eu vou chamar o Jamal agora, então sejam todos bem-vindos de perto, de longe, vai escrevendo aí de onde você está, se você é a primeira vez, se você não conhece, a Bíblia na Mesa é uma proposta onde nós nos inspiramos mutuamente ao amor e às boas obras. Então ontem eu estive aqui com a Aline, hoje com o pastor Jamal, amanhã eu vou estar com o Cris Mendes lá de Boston, que é um pastor amigo, querido, e a semana promete. Então com vocês, pessoal, Jamal Júnior, no meio da estrada, em algum lugar desse país, ele vai dar uma pausinha e vai falar com a gente aí de dentro do carro, trazendo uma palavra fresquinha, quentinha, trazendo uma palavra revelada, quentinha pra gente hoje. Então, aumente o volume do seu celular, vem com a gente aí e deixa o Espírito Santo falar com você. Bom dia, meu irmão! E é isso, hein, mano? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Paz do Senhor Jesus. Pô, você tá cada dia mais bonito, hein, mano? É com você, mano.
Tá me ouvindo aí? Tá por onde? Tô te ouvindo. Tá por onde? Sinal, como sempre, tá cortando. Então, provavelmente ele deve estar na estrada e na estrada as coisas não funcionam direito, muito bem. Então vamos ver aí se ele vai conseguir dar seguimento pra gente ou não. Caiu. Ele me falou que estaria de viagem hoje. Ele perguntou, pô, será que eu posso falar no meio da estrada? Eu falei, claro que pode, não tem problema. Mas nem sempre no meio da estrada as coisas funcionam. Então, vamos ver aqui. Ele já vai entrar de novo. E de repente ele vai precisar parar. Ele tá de carro aí. Mas de repente ele para um pouquinho, dá uma palhinha para nós, depois ele segue a viagem também. É só ele levantar essa bola aí. E aí, mano? Deu certo aí? Ô, bispo. Vai dar. Olha, vai dar certo. Aí, deu até slow motion agora. Enquanto isso, estou comendo meu damasco. Hum. Hum. Eu desconfio que não vai dar certo hoje. Deixa eu ver se ele tá me escrevendo no WhatsApp alguma coisa aqui. Mas enfim, acabei de chegar da igreja, já fiz meus 8 quilômetros de hoje. Você já correu hoje? Tive uma devocional maravilhosa, falamos sobre Efésios 2. Todas as terças-feiras de manhã eu reúno os colaboradores da igreja, a gente toma um café da manhã juntos. Dona Isaura faz um ovo mexido que, olha, eu quebro até meu jejum toda terça de manhã. E hoje a gente falou ali sobre a diferença entre salvação e eternidade. Ser salvo não é ser eterno. Porque a eternidade não é um lugar perigoso para a gente ter sido salvo da eternidade. Você só é salvo de um lugar hostil. Você é salvo de uma casa pegando fogo. Você é salvo de uma queda livre quando você caiu de uma ponte. Alguém te salva. Você salva de um lugar hostil, de perigo. E quando Jesus ele veio salvar o mundo, ele não estava salvando a gente para ir para um lugar de eternidade. Ele estava salvando a gente de um lugar que a gente já estava. Condenado. Condenado. E aí a gente leu Efésios 2, que fala uma coisa muito interessante sobre condenação. Que não foi o nosso mérito, a salvação não foi o que eu fiz para Deus, mas foi o que Deus fez para a humanidade. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir conectar com a gente aqui. Tá conectando, mas acho que... Ô, negão! Tá aí agora sim. Vai estacionar aí, não? Tá por onde, mano? Onde você tá? Tô perto de Tatuí aqui. Logo Tô indo ali. aqui ver uma chácara. Logo ali. É uma hora e meia daqui de Campinas, mas aí é um meio que interiorzinho, assim, sabe? Entendi. Você tá muito atrasado aí? Acho que vai ser melhor você parar o carro. A hora que você encontrar esse sinal aí, é bom parar o carro.
Deu para ouvir aí, não? Câmbio. Não vai rolar. Saiu de novo. Saiu de novo, saiu de novo. Então acho que eu vou deixar ele tranquilo, de boa. Seguindo viagem aí. Faz o seguinte, vai seguindo viagem aí. Caso você encontre um sinal melhor, aí você me dá um toque aqui. Mas fique na paz aí, irmão. Bom que a gente tentou, valeu a tentativa. Sem nenhum problema, tá bom? Sem nenhum problema mesmo. A gente segue aqui a nossa manhã juntos aqui, com a Bíblia na mesa. E eu já assumo o piloto de hoje, falando sobre uma série onde eu estou falando na igreja sobre a nossa habilidade de pensar. Pense bem. Você já parou para pensar por que você pensa o que você pensa? Jesus ele falou sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Coração significa um lugar que ele é intangível. O coração, provavelmente, onde Jesus estava se referindo, ele estava falando do nosso subconsciente. É comprovado que 5% do que a gente sabe, do que a gente aprende, do que a gente lê, do que a gente acredita, é 5% do que realmente está dentro de nós. Os outros 95% são partes do nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele tem uma função de, primeiro, obedecer tudo que o consciente está falando. Tudo que sua mente consciente, ela diz para o seu subconsciente acredita. Logo, tudo que sua mente que pensa, fala para tua mente que sente, a sua mente que sente acredita 100%. Esse é o problema letal de nós acreditarmos em mentiras que a vida vai trazer para nós. Existem algumas mentiras que a nossa mente que pensa enganada, e esse engano ele desce para a nossa mente que sente, que é o nosso subconsciente, que Jesus chamou isso de coração. E o nosso coração ele tem uma obrigação de traduzir, de transferir para o corpo. O subconsciente ele tem a obrigação de transferir para o corpo tudo aquilo que ele escuta, que ele aprende, que ele ouve do consciente. Então existe o consciente, subconsciente e o organismo que é o corpo. Logo, o subconsciente ele tem a obrigação de transferir para o corpo tudo que a nossa mente consciente ela pensa. E ele não tem filtro. Por isso que o subconsciente ele mantém todas as tuas atividades vitais em funcionamento, mesmo quando você está dormindo. Quando você está dormindo, você não está pensando. Como que o corpo continua funcionando? Porque o seu subconsciente ele continua dizendo para o corpo o que ele deve fazer. O Jamal me chamou aqui de novo, vamos tentar a última vez aqui. Porque se der certo vai ser muito bom ouvir o Jamal hoje. Estou curioso para saber o que o Jamal vai falar com a gente. Agora sim. E aí, mano? Será que vai... Tudo bem? Pô, você não acha melhor estacionar aí? Então, na verdade, eu cheguei aqui já. Ah, então tá Né? bom. Então É, tá mas é tranquilo. porque, mesmo um pouco interior, sabe? Agora tá, Sim. tá o 4G que apareceu. Como é que você tá, meu irmão? A paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz de Cristo, meu mano. Tô melhor agora. Com você aqui as coisas ficam mais divertidas, mano. O seu Ai, é bacana. fala assim, cara. Bom dia a todos vocês aqui. Satisfação de novo, Cal, tá aqui falando um pouco daquilo que nos traz vida, né? É isso aí. Muito bom. Tá ouvindo você falar algumas coisas aí e você sempre também com muita sabedoria de Deus. Isso é uma bênção para nossa nação, cara. Obrigado, irmão. Tá pensando hoje no devocional que eu fiz essa madrugada. Na verdade, hoje eu acordei atrasado para vir para cá. Era umas 3 horas.
Tá dando uma travada aí. Faz 3 meses que eu tô fazendo terapia Desculpa, volta um pouquinho. e Deu uma uma das travada coisas aí. que eu aprendi muito, eu queria aqui compartilhar. Ainda tá travando. Parou na devocional da madrugada. Jamal Júnior é pastor da UNA, Igreja UNA em Sumaré. Deu ruim de novo, mas vai dar certo, pessoal. Eu prometo que vai dar certo. Tem que dar certo. Agora ele já tá lá em... Aí, cheguei aqui agora. Olha Parou na que verdade. devocional da madrugada. Você parou. Eu perdi a minha carteira ontem e eu fiquei procurando um doido, igual casqueiro atrás de droga, sabe? Eu procurando a carteira, não achava, e aí falei, cara, sabe de uma coisa, eu vou agora aqui ficar no sofá, vou ler um pouquinho a Bíblia e vou orar. Aí um irmão mandou uma mensagem para mim, né? Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu abri a Bíblia em Levíticos. Bênçãos pela obediência. E aí, Levíticos capítulo 26, do verso 6, eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Na época da pandemia, eu fiquei com bastante medo, né? Porque responsabilidades, enfim. Isso. Uma vida com Deus não é uma imunidade dos problemas, né? A vida com Deus, ela é uma vida com dificuldades, com problemas, mas a paz em meio à dificuldade, né? É uma frase tão bonita e a gente está acostumado a viver com frases de impacto, né? Só que só consegue viver a frase de impacto, de fato, aquele que vive mesmo as escrituras, ou pelo menos as verdades que a palavra fala. Então aqui o povo de Israel estava sendo organizado pelo livro de Levíticos, né? Moisés e Arão começou a dar algumas ordens aí para o povo de Israel, e em detrimento algumas diligências aqui do mandamento, né? Porque era uma organização dessa sociedade. E aí o Senhor começou a falar coisas sobre obediência. E eu comecei a pensar sobre isso. Que quando eu não estou em paz com Deus, em meio às dificuldades, eu estou desobedecendo Ele. Porque eu estou adorando um outro Deus, que são os meus problemas, as minhas dificuldades. Então eu comecei a pensar nisso. Quanto tempo eu gasto pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, e o quanto disso adora um Deus que não é o meu Deus, que diz que eu tenho que adorá-lo, Ele, porque Ele é a paz que eu vos dou, o mundo não a dá, né? E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, eu acho que a gente está em desobediência, então. A gente está adorando um Deus que não é o Deus que diz que traz paz a nós. E como que eu adoro esse Deus? Quando eu dou mais atenção para aquilo que não é aquilo que Ele disse para mim dar, para que eu pudesse dar, né? Então ele começa ainda falando, olha, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias, e a terra assim dará suas colheitas, e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e as colheitas das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão e até se saciarão e viverão em segurança em sua terra. O desejo de Deus é que a gente sempre obedeça a Ele. Não porque porque Ele nos obriga a fazer isso. Porque é o procedimento. É o modo operante, né? Aí, né? Que Deus, nós somos criatura, filhos por adoção, e existe um princípio que são os limites que Ele coloca na vida do homem, né? E eu acho que um dos limites que a gente pode pensar nesse devocional
é o quanto tempo eu dou em preocupação, né? Em quanto tempo eu dou, quanto de atenção eu tenho dado para os meus problemas, quanto eu tenho dado de atenção para os meus desafios, quanto eu tenho dado de atenção para para os meus medos. E quando eu dou essa atenção, essa intensidade, eu não estou adorando aquele que disse que o amanhã não nos pertence, que se ele cuida dos passarinhos, ele cuidará de nós. Então a gente, quando começa essa intensidade de pensamentos com os problemas, com os desafios, a gente automaticamente perde a paz. E você acabou de falar agora aí que quando o espírito perde paz, o subconsciente ele entende isso, porque não tem filtro, e aí o seu corpo começa a receber. Aí vem o batimento cardíaco, vem o frio na barriga, né? Aí vem a ansiedade assim descontrolada. E então o Senhor está querendo dizer, se você olhar no primeiro capítulo de Levíticos 26, o verso 1, ele fala, ó, não façam ídolos nem imagens para si. Existem problemas e dificuldades que tiram a nossa paz, que já se tornaram ídolos e deuses para nós, e a gente nem assim, tipo, cara, eu tô preocupado com isso, eu tô falando nisso o dia inteiro. Um dia a Paula falou isso para mim. Amor, você só fala nisso. Parece que isso é seu Deus. Eu falei, opa. Aí eu falei, veja que tu és profeta, Paula. Não façam ídolos, nem imagens para si. Nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Então, todas as manhãs que a gente acorda pensando nos nossos problemas, é como se a gente estivesse prostrando os nossos joelhos a esses problemas. Essa coisa que vem para tirar a nossa paz, mas na verdade é um aperfeiçoamento do Senhor para que a gente possa encontrar nele a nossa segurança, o nosso descanso, a nossa produção de fé, né? E tomar isso como propriedade, né? Pertencer isso, porque nós temos um DNA histórico, né, do povo de Israel, né? Nós temos um DNA de resgate, nós temos um DNA de bênção, nós temos um DNA de votos, nós temos um DNA de devoção. E quando Deus fala isso para esse povo, ele só quer que se cumpra a aliança que ele fez com aquele povo. Porém, a diligência ela é extremamente importante para os dias de hoje. Porque perceba, Cal, se nos últimos dias as coisas vão ficar piores, como é que o povo de Deus vai se comportar? Eu fico pensando, se os dias serão piores, se está chegando o fim, nós estaremos vivendo dias mais difíceis. Como que o cristão poderá preservar sua paz? Em Deus. Não adorando essa terra, não adorando as dificuldades, não adorando os problemas, não dando atenção e intensidade para essa situação. Então, o Senhor não quer que a gente faça ídolos, e os nossos ídolos, muitas vezes, é tudo aquilo que vem tirar a paz de Deus em nós, né? Paz em Deus, paz com Deus. Né? Então, eu fiquei pensando nisso e eu acordei com esse sentimento no meu coração. Quanto tempo eu tenho dado para as coisas que me afligem? Então, o quanto tempo eu dou, eu levanto um Deus. O tanto de intensidade eu dou, eu levanto um Deus. Eu coloco as suas colunas, né? E existem deuses que precisam ser destruídos, né? Na nossa vida. E eu posso dizer com muita propriedade que eu já ergui esses deuses, eu já fiz pedras esculpidas de problemas, de situações que não estavam ao meu controle, de decretos que até eu mesmo disse para mim mesmo. E aí o meu corpo ele responde, né? Aí vem a ansiedade, aí você precisa entender como é que funciona a sua afirmação como que isso condiz com o corpo, a sua alma, né? O seu corpo sente, né? Fala que
os ossos corroem, né, quando nós estamos em pecado, né? Isso é real. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus e tudo aquilo que nos deixa distante de quem Ele é, do que Ele diz que nós estamos pecando contra o sacerdote, contra o santo. Então, o que o Senhor quer fazer da gente hoje é férteis. O Senhor quer fazer da gente hoje cumpridores da aliança dele. E com certeza as nossas colheitas serão fartas. Paz em meio à dificuldade, paz em meio à guerra, paz em meio aos desafios. E hoje eu estou com o meu coração em paz. Eu tenho muita coisa para resolver hoje. E hoje, com o meu coração em paz em dizer, eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra. Que o meu posicionamento espiritual, ele com certeza, ele pode ser o governo para o nosso corpo, a nossa alma. Porque se eu no espírito eu não consigo confiar no Senhor em meio às dificuldades, em meio às guerras, eu estou dando mais atenção para aquilo que me aflige do que aquilo que me prometeu, que é: eu bem sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e de bondade, e não de mal. Então, se alguém do nosso povo estiver agora vivendo de dificuldades, ameaças de paz no nosso espírito, né? Situações da nossa vida cotidiana, ameaçando a paz que Deus já nos deu, já nos ortogou, já nos liberou. Nós precisamos resgatar o nosso espírito. E o resgate nós não vamos erguer ídolos, nós não vamos erguer deuses, e talvez ídolos são os nossos problemas financeiros, as nossas expectativas com pessoas. Todos nós aqui estamos afligidos. E para exceder o entendimento humano, precisa ter mesmo uma mentalidade espiritual. Para a gente fazer sentido que a paz que excede o entendimento, a paz não é compreendida mesmo com a mente humana. Ela só pode ser compreendida com uma mente espiritual, uma mente celestial. Amém. 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 Esse é o Jamal Júnior. Eu queria saber um pouco como é que você tem... Eu sei que você recentemente se tornou pai, você é pastor de uma congregação, uma igreja, fundador de uma igreja, você é gestor de um salão de beleza. Quais têm sido os seus desafios de manter os pratos nas varetas no meio dessa pandemia? Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido os seus desafios, porque eu sei do lugar que você está me falando isso, né? É um olho do furacão, né? O lugar que você está em paz aí, no olho do furacão, mas fora do furacão, o furacão ele vai levantando o telhado, ele vai jogando a vaca para cima, né? E conta pra gente como é que tem sido um pouco dos seus dias aí na prática. Sim. Eu tenho aprendido uma coisa, Cal, que o Senhor, ele precisa governar a nossa vida mesmo de uma coisa assim que escandalize o ímpio. Que as pessoas falam: uau, como que você está fazendo isso? E viver sob o governo de Deus é caminhar pela fé. É viver mesmo renunciando àquilo que você acredita que você pode fazer. Eu, como pastor lá da igreja, eu tenho aprendido que existem coisas que não estão, ou nem tudo está sob o meu controle. E nunca estarão. Porque se estivesse, eu não precisaria do Todo-Poderoso. Às vezes ele até faz um poema com a gente, deixa a gente pegar um pouquinho, pra gente achar que tá fazendo, mas depois tudo desgringola e tudo. Mas eu tenho conseguido fazer isso conversando muito com a minha esposa. Quando eu estou afligido, eu tenho conversado muito com ela. Acho que a minha comunicação com a minha esposa cresceu muito, né, de poder derramar o sentimento, as ameaças. E quando nós não sabemos o que fazer, nós temos uma frase lá. E hoje de manhã ela fez, procurando a minha carteira: Espírito Santo, ajude a gente a encontrar a carteira do meu marido. Parece uma coisa tão assim, né?
O mundo chama o São Longuinho, né? Nós chamamos o Espírito Santo. Existem situações de desafios no nosso negócio que a gente fala, Espírito Santo, nós não sabemos resolver esse problema. Nós precisamos da sua ajuda. E aí essa comunicação entre eu e ela faz com que o Senhor novamente estabeleça no trono da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa igreja, do nosso casamento. E a gente coloca essa frase, Cal. Espírito Santo, nós não sabemos resolver isso. Ajude-nos, Senhor. Nós não sabemos. E quando nós não sabemos, nós não estamos querendo dizer que a gente é inferior a tudo e a tudo. Nós estamos querendo dizer que tudo aquilo que o Senhor nos colocou, nos deu como autoridade, só o Senhor pode nos ajudar. Nós estamos em devoção a Ti e não queremos erguer outros deuses. Não queremos erguer outros altares. Nós já temos um altar, nós já temos um lugar que nós queimamos o incenso, que nós liberamos a adoração e é a Ti que nós recorremos. Eu acho que virou uma chave na minha mente que eu sou muito assim acelerado, né? Sou muito colérico, sanguíneo, né? E Deus vem me ensinando, Cal, que o que eu confesso pela palavra de Deus eu preciso viver. E se eu não tiver uma relação com o Espírito Santo, nunca vou viver isso. Eu tenho ouvido isso. Falei, Senhor, me dá mais unção. E Ele falou, então eu vou te dar pressão. E eu falei, Senhor, como é que eu sustento a minha unção? Ele falou, com o seu caráter. O caráter sustenta a unção. Quem quer mais unção, recebe pressão. E eu fiquei pensando, como que eu vou passar por esse desafio? Uma hora eu sou pastor numa igreja, uma hora eu tenho os meus desafios, que pelo menos uma ou duas pessoas por semana eu tenho encontros emocionais na igreja. É muito problema, é muita coisa pequena para se resolver. E na empresa ao mesmo tempo. Você precisa gestoriar pessoas e não gestoriar números. Porque a nossa empresa tem essa cultura. E quando a gente vive em desafios, se você não carregar uma unção, você não consegue, você coloca tudo a perder. E como você adquire unção? Buscando relação com o Espírito Santo. Então, Cal, eu acho que esse pertencimento de entender que em tudo eu posso no Senhor, em tudo eu entendo que eu sou propriedade permanente dele e que tudo está nas minhas mãos é para que eu devolva em devoção a ele. Então não há alguma pessoa me falou, nossa, você é um grande gestor, o tamanho da sua empresa, que bacana tudo isso. Eu digo, irmão, pura graça de Deus, pura bondade do Senhor. E aprendendo. Mas eu acho que a frase linda hoje é: na ameaça da minha paz, eu pergunto, Espírito Santo, eu não sei resolver esse problema. Espírito Santo, eu estou sendo ameaçado com aquilo que o Senhor já me entregou. Espírito Santo, vem aqui do meu lado. Sente comigo. Então, eu quero, assim, desfazer hoje dos deuses que nós esculpimos, das imagens que nós fizemos para nós, das colunas que nós consagramos e se esquecemos muitas vezes, né, daquele que nos criou, daquele que nos deu como filhos, posição de filho e não condição de pecador. Posição de filho, eu assumo a minha posição de filho hoje. Falo, Senhor, o Senhor me entregou uma igreja para tomar conta. Espírito Santo, o Senhor é meu amigo. Espírito Santo, me ajude a administrar. O meu seminário não é capaz de gerir essas pessoas. Porque quando você faz o seminário, você estuda a história da igreja, a escatologia,
você estuda todos os conceitos, os pilares de uma igreja local, mas quando você encontra com o povo, as dificuldades, os desafios de você, pela manhã, receber uma notícia que alguém faleceu e à noite você recebeu uma notícia que uma mamãe acabou de sair com seus bebês da UTI. Você fica entre a bondade de Deus e entre a bondade de Deus. Pela manhã é bondade de Deus e à noite também é bondade de Deus. Mas os nossos olhos, nós não entendemos isso. Então, eu fico com essa mensagem no meu coração, Cal. Que o Senhor nos liberte de todos os deuses que nós mesmos que erguemos e esquecemos dele. Eu peço ao Deus que resgate o nosso coração para que a gente possa viver novas estações, chuvas, colheitas sobre nós, que comece o início de um plantio de relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei fazer isso. Espírito Santo, eu não estou conseguindo fazer isso. E quando mais não tiver alguém, encontrar alguém para poder conversar, para poder orar juntos e dizer, olha, eu estou com bastante dificuldade nisso. Nós temos os nossos desafios financeiros na igreja local, né? E é o mesmo desafio que eu tenho também como empresário. Então, eu tenho que trabalhar muito para poder custear toda a empresa, aluguel, água, luz, funcionário, impostos, né? Graças a Deus por isso. E na igreja é a mesma coisa, eu tenho que pagar o aluguel. Na pandemia nós parcelamos os aluguéis atrasados, compramos cadeiras novas na igreja para trazer mais conforto e dignidade para os irmãos. Fizemos também a compra dos brinquedos para o departamento infantil. Tá igual um buffet lá agora, tá coisa mais linda, Cal. Quando você estiver aqui, você vai ver, você vai amar. E nessa mesma tensão, eu comecei a falar com Deus. E Deus me falou uma coisa extraordinária. Ele falou assim, eu falei, Espírito Santo, como que eu vou pagar as contas desse mês da igreja? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, eu que toco no coração das pessoas. Não há nada do que você possa falar ou fazer que convencerão as pessoas de ofertar o seu coração a mim. Eu falei, Senhor, então eu entrego a gestão financeira da nossa igreja nas suas mãos. Nós não sabemos fazer. São as pessoas que precisam ser tocadas do Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Aleluia. Pelo Espírito. E eu quero muito viver isso, Cal. Quero viver cada vez mais intensamente essa relação com o Espírito Santo. Amém. Mesmo nesses desafios. De saber que sendo ameaçado da minha paz, sendo ameaçado muitas vezes da paz que o Senhor já me entregou, né? Eu lhes darei a paz e vocês poderão dormir sem medo. Eu quero dormir sem medo. Eu quero todos os dias dizer assim, Espírito Santo, eu quero dormir sem medo hoje. Hoje eu não quero sentir mais medo de pagar o aluguel amanhã. Eu não quero sentir mais medo. Eu não me permito sentir medo, porque o teu Espírito está em mim. A minha vida é uma vida de confissão ao Espírito Santo. Então eu não me permito erguer deuses. A minha mente não vai me levar para esse caminho. A minha carnalidade não vai me levar para isso, que eu preciso me preocupar, eu preciso me planejar. Ok, eu não quero ser irresponsável. Né? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos isentando a responsabilidade do crente, mas é colocar uma dependência real. A gente viu isso com a vida de Elias. A gente viu isso com a vida da igreja primitiva. Nós vimos isso com a vida do nosso Senhor Jesus. Quem são aquelas mulheres que cuidavam de Cristo? A Bíblia não dá nenhum relato que Jesus procurou ela para dizer, olha, eu estou com o ministério agora, eu estou começando o ministério, eu preciso de um sustento, de uma cooperação das irmãs aqui para me ajudar nesse ministério. De maneira nenhuma. Deus levantou essas pessoas para cuidar do Cristo. Ah, Senhor, o Senhor é capaz de fazer isso, né? Nessa manhã por nós. De levantar pessoas, de nos fazer viver essa confiança no Espírito. Amém. Então eu quero muito assim encorajar mesmo. E abanar a chama do nosso coração. Senhor, a partir de hoje, nós iremos confiar no Espírito Santo. Talvez aqui existem empresários aqui que precisam de funcionários.
e fazem mais de 10 entrevistas e não encontram a pessoa correta. Aí você fala assim, Espírito Santo, eu definitivamente, com todas as minhas ferramentas de contratação, não estou encontrando a pessoa certa. Espírito Santo, traga essa pessoa para cá. Sabe essa coisa de falar, cara, não estou conseguindo. Espírito Santo. E aí ele faz isso. E aí ele faz isso e fala, uau, como é mais leve viver assim. Como é mais maravilhoso viver assim. Viver na paz do Espírito, viver na paz de Deus. Amém. Mas não tem gente. O Senhor vai colocar. Mas Amém. está faltando. Vai suprir. Não, mas não vamos conseguir. O Senhor estará conosco. Nós não estamos fazendo nada para o nosso ego. Quando nós encontramos isso, essa motivação, o Espírito Santo tem o prazer de cuidar de nós. Sabe que é o nome do nosso Deus? Jeová Jiré. O maior desejo de Deus é ser chamado de Deus da provisão. Aleluia. Deus de cuidado. Aleluia. Mas nós precisamos viver essa sinergia. Nós precisamos viver essa relação com o Espírito Santo. Nós precisamos mesmo entregar mesmo às cegas, né? Igual diz aqueles jovens apaixonados, estou cegamente apaixonado por você. E nós precisamos estar cegamente apaixonados pelo Espírito Santo para viver. Nós falamos isso hoje, semana passada em casa, eu e a Paula. Eu falei, amor, nós não vamos fazer absolutamente nada sobre esse assunto. E o Senhor começou a mover, porque nós entregamos para Ele. Amém. Nós não vamos tocar nessa conversa. Nós não vamos falar com essa pessoa. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Ou nós não cremos em Deus. Ou nós estamos erguendo outros deuses em nós. Ou nós já erguemos outros deuses. Não é possível isso. A gente precisa viver isso. Então, Carl, o Senhor pede reverência no santo. Ele fala, guardem e tenham reverência. Eu sou o Senhor. Reverência, obediência, aleluia. Não fazer ídolos, viver a paz de Deus que excede entendimento, a paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Aquilo que Ele fez tem que fazer sentido hoje, até a volta dele. Fiquei pensando como será nessa grande tribulação, pessoas sofrendo. Senhor, me faça crescer espiritualmente, me faça crescer. E crescer é dizer, eu não sei fazer, Senhor. Crescer é dizer, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Uhum. O que o Senhor quer falar comigo? Né? Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Espírito Santo, qual é a sabedoria que o Senhor está me dando? Espírito Santo, eu preciso confiar em Ti. Né? Tem uma canção que a gente cantava, né, quando era mais novo, Espírito Santo, o Consolador, né? Meu protetor do mal. Minha mãe cantava muito esse hino lá em casa. E eu fiquei pensando assim, quem escreveu esse hino foi João Leivas Macalão. E ela fala uma frase assim: encontrei um bom amigo, Jesus o Salvador, né? Que com amor me guarda cada dia. E é o seu cuidado, constante o seu amor. E sem limite a sua simpatia. Aí eu falava, aí depois ele na outra parte ele fala, meu consolador amado, meu protetor do mal. Aí eu falo, Senhor, me console nessa ameaça que eu estou sentindo. Eu preciso do seu consolo, né? Eu vou, mas deixo o meu Espírito, que será o vosso Consolador. A gente não fala com o Espírito Santo. A gente precisa viver essa relação com o Espírito Santo. Amém. O fogo de Deus, o que batiza, o que guia, o que governa, o que dá instrução para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo como uma pomba e se revele como um leão. Seja bem-vindo no nosso caminhar. Guia os nossos passos. Confirma os passos do homem justo. Traga paz em meio à guerra.
conforte o nosso coração. Traga as mensagens que são necessárias para esse dia. Coloque as palavras na minha boca. Coloque as palavras na minha boca. Me dê a visão clara. Deixe as coisas cristalinas diante dos meus olhos. Me dê, Deus, me dê a palavra correta quando eu for falar com os meus colaboradores. Senhor, me dê a direção. Senhor, dê a direção para nós nessa manhã, que as pessoas que estão aqui. Senhor, dê a direção, dê a palavra, dê o momento certo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que sonda a terra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que esquadrinha o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, faça a realidade, faça palpável o coração dessa mulher, desse homem, do nosso coração nessa manhã. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais para revelar do que um conhecimento teológico. Tua palavra diz que o Senhor usou homens que não eram letrados, homens que eram semi-analfabetos. Se o Senhor pode fazer isso, isso não quer dizer que nós não queremos aprender mais, não queremos estudar, mas nós sabemos da limitação que a nossa mente tem. O Senhor é o Deus eterno, a eternidade está diante dos nossos olhos. Revela-nos, Senhor, os próximos passos. Revela, Senhor, o caminhar da igreja. Revela-nos, Senhor, o que nós temos que viver a partir dessa data. Porque o Senhor não é um Deus violento, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus de fato que cuida de nós. O Senhor olha para nós com favor. Sim, Jesus. E nos torna pessoas férteis. O Senhor nos torna pessoas multiplicadoras do teu amor. Obrigado, Jesus. Encontre espaço, Espírito Santo, no nosso coração. Nós destruímos hoje os tabernáculos. Nós destruímos hoje, na verdade, os altares que não são seus altares. Nós queimamos, destruímos tudo que tira a nossa paz, que faz com que a gente gaste tempo, que faz com que a gente fique gastando tempo nas contas, nos problemas, debruçados em cima de problemas, debruçados em cima de calculadora e não debruçados de joelhos na sua presença. Nós queremos se opor a isso, Deus, e queremos nos colocar do lado que nós fomos chamados, na posição de filhos de Deus, guardados, protegidos, alcançados pelo teu amor. Amém. Que nós te pedimos isso, em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Coisa linda, meu irmão. Obrigado, viu? Enquanto você estava orando aqui, eu lembrava que existem 4 momentos da história que as configurações de um ser humano vai mudando. A Bíblia fala que quando Adão ele cai, ali a gente é batizado nas obras da carne. É inaugurado obras da carne. As obras da carne, elas são injúria, blasfêmia, avareza, porfia, amargura, ira, discórdia, prostituição, inimizade, ladrões. Aí Deus ele olha essas obras da carne e ele envia 10 mandamentos. E aí o primeiro, um dos mandamentos é não terás outros deuses. E aí, de repente, dos 10 mandamentos, Deus envia Jesus. E aí aqui a gente tem 2 gerações. A geração de Moisés e a de Jesus. A geração de Moisés, ela proclama, não terás outros deuses, não terás outros deuses. Aí vem Jesus e ele diz assim, ó, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí Jesus acaba com a discussão, tipo, não, vocês não entenderam. Não é que não é para ter outro Deus. Vocês não entenderam, não existe outro Deus. É tipo aquela questão, é quando a gente canta, né? Ele é incomparável. É tipo assim, é como colocar um carrinho de rolemã do lado de uma Ferrari. Tipo assim, não há comparação. Porque carrinho de rolemã não é carro. Né? Não tem como comparar, né? E aí, Jesus ele fala, não, Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. E aí vem o quarto fenômeno, onde Jesus nos dá o direito de nascer de novo.
a ponto de a gente ter um fruto do Espírito. Então eu tinha a obra da carne, aí eu tenho os 10 mandamentos tentando curar a obra da carne, aí vem Jesus e fala, não, não tem outro Deus. Eu sou o único Senhor. E aí vem Jesus e nos dá a possibilidade de nascer de uma nova realidade, nascer de uma nova natureza. Essa nova natureza, a Bíblia chama isso de reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E o fruto do Espírito, o primeiro deles é amor. E aqui, o que eu entendi? Que quem é nascido do amor não tem como ser idólatra. A idolatria é a tentativa de eu encontrar um pai num Deus. Então, eu adoro a Deus, eu adoro algo, alguém, por quê? Porque eu tenho uma orfandade, eu preciso adorar ele. Então, a idolatria, ela se cura com amor. É impossível eu nascer do amor e saber que eu tenho um pai e ficar procurando um pai em alguém. Não, se eu nasci do meu pai, eu não procuro em mais ninguém outro pai. Essa é a profundidade de nascer de novo. A idolatria, ela revela a orfandade. Eu procuro num altar, num ídolo, num vício, eu procuro suprir uma orfandade. Eu estou com um sentimento de órfão, vazio. E aqui é importante a gente entender que o fruto... A Bíblia fala sobre 2 frutos. O fruto do Espírito e o fruto da luz. E aí ela fala que o fruto do Espírito são amor, domínio próprio, fidelidade, bondade e tal. E aí fala que o fruto da luz consiste em justiça, verdade e... Justiça, verdade e... Tem mais um. Justiça, verdade... o fruto da luz é justiça e verdade. E aí, o que eu entendo? Que a idolatria hoje, o problema da idolatria nunca foi o ídolo. Deus nunca se ofendeu com o ídolo, porque um ídolo não existe. Você vai lá, adora uma imagem. Você acha mesmo que Deus ele se sente ameaçado por uma imagem que não fala nada? Uma imagem que é de gesso, uma imagem que é de um pedaço de pau que ele mesmo criou na árvore. Deus criou o pau e fizeram o ídolo. Sim. Então, Deus ele não se intimida com um ídolo. Deus ele está curando o idólatra. E aí, o que é idolatria? Idolatria é quando você divide a sua atenção com aquele que merece toda a nossa atenção. A idolatria é a habilidade de focar, dirigir minha atenção para quem não pode ter minha atenção. Então, cada vez... E hoje, o que eu vejo? Que um dos postes ídolos da nossa geração, um altar de idolatria da nossa geração, se chama rede social. E a gente não percebe. Sim. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia, não terás outros deuses como a rede social. Mas a rede social, ela é um deus porque as pessoas são devotas a eles. Assim como alguém era devota a uma santa, alguém está sendo devota ao Twitter, alguém está sendo devota ao Instagram. É isso. É isso. Segunda idolatria são os seriados, Netflix. Terceira idolatria é o shopping center. Quarta idolatria são os nossos filhos. Quando a gente dá uma demasiada atenção para os nossos filhos, esquece da vida, esquece de viver, esquece de amar o próximo, esquece de viver por uma causa maior. E aí eu creio que, de fato, muitas pessoas estão sofrendo porque estão dividindo a atenção devida a Deus com alguma outra coisa. Exato. E aí vem as suas... Aí vem as suas mazelas, né? Não, aí vem as suas mazelas, as consequências, né? É inevitável mesmo, né? Intensidade, aquilo que não merece a nossa intensidade, a gente tá correndo atrás do vento. É como se alguém estivesse falando aqui e ninguém dando atenção, né? Esquece a posição que Deus nos colocou de sacerdócio, né? De adorá-lo em todo tempo e fora de tempo, viver para a sua glória, né? Então, a gente precisa... E como que você vai saber disso? Se você não tiver relação com o Espírito Santo, você não vai ter como saber, né? Você vai, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, trabalhando, tá tudo bem. Não tem contato com o Espírito Santo, não tem, porque se ele é um Deus que fala conosco. Ele falou comigo quando eu estava aqui nas redes sociais, fui para o encontro de pastores e eu fui lá naquele diagnóstico da Apple, né? Que você vê quanto tempo você gasta
nas redes sociais. Aí tava lá o meu 2 horas e 30 minutos Instagram durante o dia. O dia teve 24 horas, eu tava gastando 2 horas e 30 minutos no Instagram. Eu não orava 2 horas por dia, eu não lia a Bíblia 2 horas por dia. Aí o Espírito Santo me constrangeu com essa frase. Você ora 2 horas? Você lê a Bíblia 2 horas? E desde então eu venho diminuindo, para que eu possa viver aquilo que ele tem para mim. Quero muito que Deus tem para mim. É. Né? E a Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Será que a gente dedica 2 horas do dia debruçado na justiça de Deus e no reino de Deus? No mínimo, meditando, pensando assim, ó. Porque eu acredito que o problema nosso é a atenção. Atenção significa onde está o meu pensamento. O meu pensamento, essa é a saga, essa é a astúcia da indústria digital. Eles estão disputando a nossa atenção. E quem consegue minha atenção ganha mais de mim. Porque aí vende mais para mim. Consegue trazer mais mídia para mim. E hoje nós precisamos entender que a minha meditação de mente, ó, tem 15 segundos, vai cair a internet, eu vou derrubar ela, eu já volto. Volta aí que a gente vai terminar, tá?